Agora a gente viu uma outra live, inclusive que rolou lá no canal do Edinho, Radar Vascaíno, meu amigo Edinho. O Roberto Monteiro, que foi presidente do Conselho Deliberativo, fez uma denúncia muito séria, aonde sócios torcedores estão se tornando sócios estatutários ou proprietários, sócios com poder de voto de graça, sem pagar por essa migração. E o pior, com uma data retroativa, porque é o tipo de manobra para que esse sócio já possa votar tanto para presidente quanto na aprovação do novo estatuto que visa vender o Clube de Regatas Vasco da Gama. E o que está acontecendo hoje é um verdadeiro estupro ao nosso estatuto, e isso vai repercutir não só nas eleições, como vai repercutir numa possibilidade de Assembleia Geral para aprovar um estatuto que vai vender o Vasco. E lá o Roberto Monteiro fez algumas denúncias que estão com problemas seríssimos, gravíssimos que estão rolando dentro do Vasco, como essa manobra de colocar sócios que são sócios torcedores, né, que não tem poder de voto. Vou deixar o trecho para você ver o que o Roberto Monteiro fala que está rolando no Vasco da Gama. E, conjuntamente a isso, esse processo de esvaziamento para que o torcedor chegue à conclusão que não há outra alternativa senão a venda do Vasco. Paralelamente, como eu estou falando isso, algumas medidas estão sendo tomadas. Eu volto a chamar a atenção que o nosso quadro social, em todas as eleições, ele, após a eleição, e aí eu estou falando do estatutário, não estou falando do sócio-torcedor, o sócio estatutário, ele tem, em função do resultado, também uma perda de quadro social. Isso historicamente no Vasco, a gente pode comparar. E, coincidentemente, no ano em que esse pessoal está mexendo na possibilidade do Vasco ser vendido, há um acréscimo do quadro social. E aí a gente vai ver, está havendo uma mudança estritamente estranha, que nós tínhamos 10 mil, isso ano passado, com possibilidade de voto. E hoje, o que se anuncia é que teríamos 13 mil, um número muito estranho. No outro dia, há pouco tempo atrás, eu vi, me mostraram, ninguém me contou, a pessoa mostrou, inclusive, obviamente, estou com isso documentado, mas sócio que não porque o sócio torcedor, ele não é um sócio, não é uma categoria social dentro do nosso estatuto. E a migração de sócio-torcedor para sócio-estatutário proprietário sem pagar. Eu estou já fazendo isso aqui, verbalizando isso. Isso é mais uma excrescência, mas isso são só para os amigos, me parece. É bom que... Estou falando isso hoje, estamos falando em setembro de 2021. Estou falando em setembro de 2021. E aí o cara está pegando ali a data por causa de uma pequena, de uma consolidação estatutária pela uma interpretação do Conselho da questão dos 2 anos, mas isso é para categorias existentes no Estatuto. Quero aqui dizer que sócio-torcedor não é existente no nosso Estatuto. É uma categoria, é uma função promocional. E o que está acontecendo hoje é um verdadeiro estupro ao nosso estatuto, e isso vai repercutir não só nas eleições, como vai repercutir numa possibilidade de Assembleia Geral para aprovar um estatuto que vai vender o Vasco. Mas eu vou trazer áudio que ele me mandou, um áudio explicando exatamente qual que é o plano dessa gestão, que é vender o Vasco. Por isso eles não têm interesse que o Vasco volte para a primeira divisão. Talvez o áudio que o Roberto Monteiro me mandou, e eu vou mostrar para você aqui agora, explique por que o Vasco não é candidato para subir para a Série A, tem apenas 5% de chance de subir. Participei de uma live há pouco, do qual eu levei alguns assuntos que estão sob meu conhecimento. Parte desses assuntos é a questão eu acho que é de suma importância para a torcida do Vasco, o que está em curso, um grande movimento de venda do Vasco, e essa venda do Vasco passa pelo desinteresse de trazer o Vasco de volta para a Série A. A permanência do Vasco na Série B é algo que, para aqueles que querem vender a marca do Vasco, é algo que está na linha de frente do pensamento, para poder desvalorizar a marca, poder fazer ali, obviamente, a negociação da própria marca em função da lei que foi aprovada, a Lei 14.193, da Sociedade Anônima de Futebol, do qual, com
com o Vasco nesse momento em baixa, vai fazer com que o Vasco seja entregue, né, de uma forma graciosa a quem tem interesses escusos. E principalmente o torcedor, no geral, vai achar que isso pode ser a grande solução. E o sócio perde, principalmente o sócio proprietário, que paga há anos o clube, enfim, tem um pertencimento do clube de forma, né, do ponto de vista não só legal, como estatutário, começa a discutir isso e desanimado, achando que essa talvez seja a solução. E me chama a atenção, uma das fundamentações dadas, entre outras fundamentações, é que há um manuseio do quadro social nesse momento, no qual eu percebi isso, porque isso, toda eleição, após o período eleitoral, o Vasco, principalmente após o período eleitoral, e em função do Vasco ter não tido um bom resultado futebolístico no ano passado, que culminou com a ida para a Série B, obviamente há uma perda de interesse natural no quadro social que ele basicamente ele se acomoda, para de pagar, e muito estranhamente, nós, em que pese que tem uma diminuição do quadro de lado, né, dessa categoria promocional de sócio-torcedor, mas o sócio estatutário, tradicionalmente, que sempre cai numa situação, que também é o espelho do retrato do futebol, ele também cai o seu interesse em manter-se associado ao clube. E, muito estranhamente, a gente vê que o Vasco ele vai aumentando o número de sócios estatutários. Estatutários, nós estamos dizendo aqueles que têm capacidade eleitoral. E isso, após a gente começar a aprofundar o que está acontecendo, a gente já teve notícias, e eu cheguei a ver, não só tive notícias, como cheguei a ver, e as pessoas se propõem a apresentar isso, obviamente o que me chegou aqui não é uma quantidade absurda, mas é uma quantidade relativamente que chama a atenção de pessoas que eram de uma categoria promocional, que é o sócio-torcedor, todo mundo sabe disso, e em função de há mais de 2 anos, dentro de uma categoria promocional, estarem tornando esses sócios torcedores em sócios proprietários. E aí criando o que foi a questão da discussão do sócio geral, que foi o objeto da busca da tentativa da minha exclusão, agora estão fazendo isso com o sócio torcedor. E falo isso porque isso todo mundo sabe que é uma categoria do ponto de vista promocional. Não está sequer no estatuto o reconhecimento do sócio torcedor. E eu tenho visto que sócios torcedores estão saindo com título sócio proprietário, sem ter pago a taxa de admissão, né? E com a sua data, mais uma vez, que foi objeto da nossa reclamação, que deu aquela confusão toda na junta eleitoral, com a data de 2019, ou seja, para participar de um processo eleitoral. Não só participar de um processo eleitoral, um processo que vai dar destino ao nosso clube, e do qual penso eu que é um movimento dirigido para que esse torcedor que talvez não tenha ainda um sentimento de pertencimento do próprio clube, achando que o melhor, sem um debate que a gente possa fazer aprofundado sobre a Sociedade Anônima do Futebol, acha que a melhor saída para o Vasco é a venda do clube. Então, acho que é muito importante que a gente comece a debater isso, principalmente se é isso que nós queremos, porque nós poderemos ser chamados a qualquer momento a falar sobre isso, a votar sobre isso numa Assembleia Geral, já que o Conselho Deliberativo está unificado nessa postura, né? Nessa postura que é a postura liquidacionista do nosso clube. Quer dizer, deixa o Vasco cada vez mais a bancarrota do ponto de vista para implementar uma possibilidade de venda. E o sócio que não tem, e aí ele está ali sendo enxertado, não vê outra alternativa para o clube, ele vai cair numa narrativa que a melhor solução é a venda. Só nos resta a venda. E não é essa a solução do Vasco. Não é essa a solução do Vasco. Então eu espero, apesar desse áudio um pouco longo, né? Eu acho que o ideal era um bate-papo, mas colocando aí, o Thiago, te atendendo aí sobre uma explicação a respeito do que se trata, essa questão do sócio-torcedor, eu não vejo outro interesse senão esse, entendeu? Conjugado com essa situação que eu coloquei, que essa seria a forma de liquidar o clube com o apoio de um determinado sócio, que talvez não tenha o mesmo sentimento de pertencimento, porque talvez o pessoal não entende o que é a venda do clube, como que ela pode ser dada. Então eu acho que a gente tem que propiciar agora, através dos canais, um amplo debate sobre a questão da venda do clube, o que significa isso, para a gente criar uma resistência. Nós precisamos criar uma resistência sobre isso e sair dessa versão de que essa é a solução. E no que isso for a solução, por isso eu estou vendo um movimento grande nessa questão de associação, e acho que a gente tem que ficar atento, ou pelo menos entender o que está em curso. Um grande abraço, saudações vascaínas. O Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo, o que ele está falando, para mim, é muito pertinente. Acho que tem tudo a ver o Vasco na segunda divisão, e parece que tudo isso, sim, faz parte de um grande plano. Quando você viu o Renato Brito, que é advogado, vice-presidente do Conselho Deliberativo, pertence a Sempre Vasco,
junto com o Júlio Brandt, indo protocolar uma reclamação na secretaria, e é uma reclamação direcionada a essa gestão, mais preocupados, segundo o próprio Renato Brito, com a reforma do estatuto do que com o momento do Vasco na segunda divisão. Foda-se se a gente vai subir ou não. O importante é passar a reforma do estatuto. O importante é passar ali as alterações que vão fazer ou que vão ser necessárias para que o Vasco seja vendido.